Olá, meus amigos, aqui é Cleron Darilho, dessa vez para não trazer notícias, mas vou fazer o resumo do volume 2 de Kamen América. Como eu já fiz o volume 1, eu fiz uma enquete na comunidade do YouTube, muita gente pediu para fazer no volume 2, e eu vou fazer também dos outros volumes também, dependendo da recepção das pessoas em relação a isso, né? Então estamos aqui para o Kamen América volume 2, lembrando que é um comics independente que existe só nos Estados Unidos, não tem aqui no Brasil. Dá para você comprar aqui no Brasil via Kindle, só que em dólar. Então, cada volume deve custar uns 30, 40 reais. É digital, é para você. Então, aí é o seu gosto, é a sua decisão se você quiser realmente arriscar comprar nisso, né? Dá para comprar a versão física? Sim, mas com shipping, né, com a transferência vindo dos Estados Unidos, ia custar uns 300, 400 reais, por aí, tá? Bem, gente, então vou começar aqui com o volume 2, né, continuando, o volume 2 passa vários meses depois do volume 1, né, e a Misha Lovakova, que é a vilã da primeira série, que a Carly, apesar de perder, conseguiu convencer ela a soltar os reféns, né, que a Carly foi salvar. E depois de muito tempo, ela vai para os Estados Unidos e acaba ficando com a Carly, se tornando uma heroína junto com ela. Mas antes disso, o volume começa com o passado, mostrando o passado da Carly com uma inimiga dela, né? Uma Ojo-sama, por assim dizer, em questão de anime, que é a Sylvia. E ela basicamente é a menina rica da cidade popular que a Carly não se dava bem. E mostra um pouco disso no baile da escola, né, da última vez que eles estavam na escola, ainda no segundo grau, por assim dizer, né, que eles chamam de high school. E a briga entre elas, o fato da Silvia ter ganhado o prêmio de, né, senhorita ou princesa do baile e tal, a rainha do baile, assim por diante. Então, já começa aí mostrando um pouco do passado da Carly, né? E mostra também que como eu falei, a Kamen Comet agora está trabalhando com a Carly, Kamen América. Ela mudou o seu nome, agora ela é Kamen Comet. E juntas elas conseguem derrotar um monstro, porque os monstros ainda continuam atacando a cidade de Oscar, Indiana, que é a cidade da Carly, né? A cidade da Kamen América. E juntas elas destroem um monstro. Só que mostra que as pessoas já estão tão cansadas dos monstros atacando, e toda vez que eles são destruídos, eles se transformam em lama, que, bem, o povo já está de saco cheio e não liga muito do fato dela estar salvando a cidade, né, dos monstros. Ficou aquela coisa meio que mundana para eles, né? E a Carly reclama pelo fato de que ela não está recebendo o reconhecimento pelo trabalho de heroísmo e o trabalho de moda dela, né? E a Kamen Comet tenta cuidar dela e elas conversam, né? Basicamente a Kamen Comet, né, a Misha, ela usou todas as suas economias e conseguiu se transferir para os Estados Unidos e ganhar cidadania, e acaba morando com a Carly, trabalhando na Carly Visions, né, Visions Vendors, que é a empresa de moda da Carly, a empresa pequena de moda, e trabalhando também como super heroína, né? Então, basicamente, a Misha mora com a Carly na mesma casa, né? Aí mostramos também que o Laniski, que era o líder o chefe da corporação onde a Carly trabalhava como heroína de propaganda, heroína contratada, né, agência, né, de heroína, ele está fazendo um acordo com a verdadeira vilã da história, que é a Vermilion Masquerade. É uma pessoa que tem poder de controlar a Terra e criar os monstros que estão atacando a cidade. Então, basicamente, ela é responsável por isso, e o Lanisk está fazendo ela criar os monstros para atacar a cidade, para ele vender merchandising, né? Então, eles têm um certo acordo aí. Aí, depois de um tempo, né, surgem, né, a Carly e a Misha respondem ao chamado, né, de ataques de monstros, e a Vermilion Masquerade se revela, mostrando que eu que criei os monstros, essas são minhas obras de arte, e ela começa a criar monstros mais poderosos ainda, que tanto Carly quanto Misha não conseguem vencer sozinhas. E aí que chega
ajuda Kamen Ramen, uma garota japonesa com poderes de água, para ajudar elas a combater esse novo monstro muito mais poderoso. Infelizmente, elas também não são capazes de vencer, e aí surge a Kamen UN, ou Kamen ONU, né? Kamen Nações Unidas, que aparece trabalhando para o Lesninsky, e no final Carly descobre que é a sua amiga e rival da escola, né? A sua rival, né? Mais do que amiga, que era a Sylvia. Ela está usando uma armadura especial da Kamen Nações Unidas, e ela derrota o monstro, e obviamente a mídia e o público acaba gostando. Ou seja, nesse meio tempo, Laniski usa tudo que ele tem para acabar com a imagem da Carly de heroína. Vou resumir o que acontece. A mídia e o público acabam odiando a Carly e a Kamen América, e acabam adorando a Kamen Nações Unidas, né? Basicamente isso. E Laniski, obviamente, vendendo merchandise e ganhando propaganda para sua agência através dela, né? Carly, nisso aparece o nome da Kamen Ramen, que é a auto-intitulada Kamen Ramen, que tem poder de água. Ela é japonesa e o nome dela é Kimiko. E ela conta a história dela, que ela nasceu... O pai dela é dono de uma empresa de ramen, que é uma fábrica de ramen, tipo Cup Noodles. E ela decidiu, desde sempre, ela é meio gótica, adorava esqueletos, essas coisas, e decidiu trabalhar com radiologia, ou seja, entrar com medicina. Porém, né, como no Japão, os testes são sempre difíceis e, diferentemente de um japonês comum, ela não consegue passar na maioria dos testes. Ela sempre falha, para de estudar, ela sofreu, e até o pai dela alugou um apartamento isolado onde ela não precisava trabalhar e só estudar para passar pelos seus exames. E ela estava cada vez se sentindo pior. Porém, o que acontece? O meteoro, na verdade, o satélite que caiu, que atingiu a Misha e a Carly e deu seus poderes, também caiu na Kimiko, no apartamento dela, explodindo o apartamento e lhe dando os poderes que ela tem, né? Tem até uma conversa entre a Carly e a Kimiko, que elas perguntam: as pessoas acharam que você morreu também? Você ficou tipo em coma? As pessoas acharam que você morreu também? E a Kimiko: sim, meu pai até comprou o caixão e tudo. E elas tipo dando risada como se fosse uma coisa mais comum da história, né? O que acontece é que a Kamen, no caso a Kimiko, a Kamen Ramen, ela acaba usando seus poderes mais para servir como mascote para a empresa do pai dela, mas ela não se sentiu feliz ainda. Ela meio que estava encontrando propósito, ou completamente perdida, assim, no sentido emocional e profissional, etc., né, pessoal. E ela viu na televisão a Carly lutando contra os monstros, a Kamen América. E ela, inspirada, virou fã da Carly e foi para os Estados Unidos para seguir a Carly numa tentativa dela se encontrar. Então, diferentemente de cada um, Carly sempre busca reconhecimento, Misha sempre busca redenção pelas coisas que ela fez e uma nova vida, e a Kimiko, ela busca, né, autoconhecimento, autodescobrimento, né? Ela quer, sabe, com esses novos poderes, tentar entender e seguir outras pessoas com ela, trabalhando como heroína. Infelizmente, todo o trabalho que a Carly tem, ela acaba sendo prejudicada pela mídia e ninguém reconhecendo o serviço que ela faz, o fato dela ter ajudado, etc., né? E isso é um principal tema daqui. A Carly fica irritada pelo fato de que ninguém reconhece o trabalho, ninguém agradece ela, ninguém reconhece o trabalho bom que ela fez e o fato dela ter salvado as pessoas, né? Ela sente aquela coisa, tipo, eu salvo todo mundo e ninguém nem me dá um obrigado, né? E isso vira o tema do volume, né? Acontece que um novo monstro aparece e a Kamen Ramen a Kamen Ramen e a Kamen Comet vão lá lutar, e a Kamen Nações Unidas também, e nem elas conseguem derrotar esse monstro, né? Nisso, Carly vai para uma igreja, que ela fica completamente perdida. O padre dá uma conversa um pouco com ela, mas nada tão absurdo. O padre até cita Beatles com a maneira de dizer que, né, a vida continua e tal, né? E a Carly pega uma carta que ela não tinha, uma das cartas que ela recebeu, que a amiga dela deixou, que ela não tinha lido ainda. Ela começa a ler a carta. E ela lê a carta, é da professora dela, do primeiro volume. A professora que queria que ela jogasse beisebol, que ela não
focasse em moda, porque a moda era uma coisa já muito dominada por mulheres, que ela tentar, né, quebrar as barreiras do feminino e fazer uma coisa, né, para empoderar as mulheres. Ela queria que ela jogasse beisebol. E essa carta é o seguinte: a carta ela fala que ela viu a Carly e reconheceu a Carly. Por quê? Lembra que no volume 1, a Carly briga com o cara da corporação, o Lanisk, lá da agência, porque ela viu uma senhora, né, moradora de rua, e dá o cachecol dela de um material extremamente caro que ela mesma fez, né, ela mesma costurou, e dá para ela se esquentar. O cara fica irritado, ela fica irritada, e uma dos motivos que triga o momento para ela sair da agência. Então, essa mulher, né, moradora de rua, era a professora dela. O que acontece é que ela foi tanto no fundo do ativismo que ela acabou perdendo tudo e morando na rua. A questão é que a Carly não a reconheceu, mas ela reconheceu a Carly. Então o que ela faz? Ela escreve uma carta, depois que ela descobre que a Carla virou uma heroína, porque a identidade da Carly é meio que pública, né? Ainda mais porque ela trabalha com questão de moda, e ela manda uma carta dizendo que ela se orgulha, que ela se arrepende de ter tentado forçar a Carly a mudar a paixão dela, né? Escolher outras coisas. Ela fala que se arrepende das decisões que ela fez de seguir com esse ativismo e odiar todo mundo, etc. Porém, quando ela viu que a Carly deu o cachecol para ela e viu quem é a Carly, como ela estava e que ela se tornou uma heroína conhecida, ela fala que ela sente orgulho da Carly e pede desculpas por ter atrapalhado a vida dela, né? Ter atormentado a vida dela quando era professora. Isso, né? O que acontece? A Carly fica muito triste, ela tem uma revelação por causa disso. Aí ela vê o celular dela e vê que a Comet está chamando ela, porque elas estão lidando com um monstro que está derrotando todo mundo, né? Esse monstro derrota inclusive a Kamen Nações Unidas. E elas chegam lá, elas se juntam e as três começam a lutar. A Kamen Nações Unidas, né, completamente destruída, ela perde para o monstro. E as três juntas, né, acabam derrotando o monstro, mas a Carly salva a amiga dela, Sylvia, né, a rival dela, Sylvia, a Kamen Nações Unidas, por assim dizer. Infelizmente, quando a mídia chega, né, falam que a Kamen Nações Unidas é que salvou o dia e não a Carly e nem a Kamen Corp, né? Porém, nesse momento, a Carly aceita isso e fala: eu ajudei, a virtude é que importa e não a reconhecimento. Então ela meio que entra em termos com essa coisa dela mesmo estar ajudando muita gente, ela não está não está recebendo esse reconhecimento, então ela meio que entra em termos e aceita que infelizmente é isso, eu vou fazer o que é certo, independente se as pessoas reconhecem ou não. E termina praticamente o volume assim, né? Ela no final do volume dá uma coisa do que vai acontecer no próximo, mas eu vou deixar por aqui. Mas aqui são os personagens, né? A Kimiko, a amiga dela, né, que é uma geóloga, né? A Kamen Comet, que é a Misha Lavakova, a Carly e o amigo de infância dela, Sig, ele é dono de uma loja de armas em Oscar, Indiana. E aqui, obviamente, o personagem mais importante da série, que é Badgers, a capivara, que ela aparece várias vezes em situações ela aparece em situações durante os volumes que você pensa, pera, por que ela está aqui, etc. E tem esse mistério nos cómics do Kamen América até hoje do que o Badger realmente é, né? Mas vamos deixar para a próxima. Então, se vocês gostaram, por favor, avisem aí nos comentários que, dependendo da recepção, eu faço do volume 3 também um resumo rápido. Lembrando que é um resumo rápido, né? Eu não posso mostrar o comics aqui inteiro, porque, obviamente, né, vai dar problemas para mim. Mas é um resumo rápido, quase como uma review. Espero que vocês tenham gostado e a gente se vê outro dia. Tchau, tchau!